Fala pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos falar sobre a explosão de casos que tem acontecido de falsos médicos atuando tanto em hospitais, como clínicas, como empresas de diversos serviços, como nós vimos agora nessa última notícia em que uma empresa de prestação de serviço em rodovias tinha em seu corpo clínico ali para prestar assistência um falso médico que só foi descoberto após uma amputação de uma perna de uma pessoa acidentada. Então, o que acontece? Quais são os cuidados e responsabilidades que você, profissional da saúde, precisa ter para evitar riscos, evitar se expor e também responder por isso caso no seu hospital, caso onde você trabalha, isso venha acontecer, tá? Então, primeira coisa, se você perdeu o seu carimbo, perdeu documentação, foi furtado, teve seus documentos roubados, o Conselho Regional de Medicina orienta que você faça um boletim de ocorrência, tá? Seja que você teve seu CRM furtado junto com uma carteira ali, ou você percebeu que seu carimbo sumiu, seus receituários sumiram, tá? Fichas que têm os seus dados médicos. Tá sumindo ou sumiram blocos. Você vai fazer um boletim de ocorrência e vai protocolar esse boletim de ocorrência no seu conselho, na delegacia da sua cidade ou mais próximo dela. Por quê? Para que, eventualmente, se vier a acontecer o caso de alguém se passar por você, que tem essa figura também, então os falsos médicos, eles pegam o CRM de alguém e começam a assinar, começam a prescrever medicação, prescrever exames, condutas médicas, sendo que ele não é um médico real. Então, para você não ser vítima desse quadro, você precisa estar documentado. Então você vai lá, faz o BO, leva no conselho e fala, ó, aconteceu isso na data tal, meus documentos foram furtados, meu carimbo foi furtado, eu tive minha bolsa lá furtada que tinha documentos médicos. A partir daí, se tiver um problema, né, uma denúncia, foi aberta e instaurada uma sindicância para verificar um problema da prestação de serviço que você, em tese, fez, você já tem aquilo registrado no conselho. Então, o conselho já estava ciente daquilo que estava acontecendo. Ok? Então, e esse é o cuidado que você precisa ter para não ser uma vítima desse problema do falso médico. Tá? Agora, só o falso médico responde por crime se ele tiver assim fazendo, ou será que tem mais alguém que vai responder por isso? Sim, né? Veja que tem que ser alguns cuidados tem que ser levado em consideração quando você vai fazer uma contratação ou quando você vai passar um plantão, né? Muitas vezes é uma realidade no Brasil, os médicos trabalham como PJ. Então não é SLT, não é contrato, eles abrem uma empresa e passam a prestar serviço para outros, para instituições hospitalares, para clínicas e assim por diante. Se você for um desses médicos que trabalha por PJ e não consegue no plantão e vai indicar outro médico para ir nesse plantão, tome muito cuidado. Para quê? Para que você não indique uma pessoa que você não conhece. E nós sabemos que existe aqueles grupos de troca de plantão, né? Então, médicos novos que chegam na cidade, médicos que já estão na cidade, eles estão que se organizam em um grupo de WhatsApp ali e falam, dia tal eu tenho um plantão no hospital tal, mas eu não vou conseguir. Tem alguém que quer me cobrir ou quer fazer o plantão e recebe? Ah, eu quero. Show de bola, então vou avisar que você vai. Só que você nem conhece aquele médico, você nem sabe se de fato ele é médico, se o diploma dele é verdadeiro, tá? E se você é PJ e coloca outro profissional que não é um médico verdadeiro para fazer o plantão, você vai responder. Porque provavelmente você é o diretor técnico da sua empresa, da sua microempresa.
tá? Então tome muito esse cuidado, né? Não só você, o diretor do hospital que foi prestado serviço também responde, mas você ali, às vezes, desapercebido, não, né, na rotina, tá passando plantão, tá entre colegas e acaba isso acontecendo, tá? Então, cuidado com esses grupos de WhatsApp, de passagem de plantão um para o outro, porque isso pode muito prejudicar, tá? Para os diretores clínicos, né, os responsáveis pelos hospitais, não permitir que um profissional inicie ali a prestação de serviço sem uma formalização, tá? Por quê? Porque ele tem que te apresentar a carteira do conselho, ele tem que te apresentar, eventualmente, se ele tiver um tipo de especialidade que for necessário para o que ele vai trabalhar, UTI, neonato, pediatria, cardio e assim por diante. Se o recomendado daquela especialidade é que tenha residência, tenha título de especialista, e você assim contratou um especialista, não um generalista para aquela função, o ideal é que você peça tudo isso antes, tá? E aí você vai confrontar isso lá com o site do Conselho Regional de Medicina. O CREMESP, você consegue colocar lá o nome ou o número do CRM, você vê o endereço, o e-mail, o nome do médico, a foto do médico, se ele tem especialidades cadastradas, se não tem. Então você consegue ter mais segurança. Então, sempre formalize e outra coisa, peça uma foto na hora da contratação, para você deixar arquivado ali naquele contrato. Porque se eventualmente o doutor João apresenta, envia tudo, mas quem aparece lá é o Antônio, você não vai saber, né? Toda a documentação está certinha, ele tem CRM, tudo, mas você não tinha uma foto para checar. E aí, na hora que chegou o médico para dar plantão, ele apresenta um documento falso e pronto, ele entra. E aí, a responsabilidade é do diretor técnico que não fez ou não teve esse cuidado na checagem. Bacana? Quais são as consequências desses falsos médicos que estão trabalhando, tá? Então, esse indivíduo, ele responde por crime. Então, ele pode responder por falsidade ideológica, dependendo do documento que ele preencheu, que ele apresentar, tá? Ele pode responder por falsidade documental também. Então, se ele falsificou um diploma, se ele falsificou um título de especialista e assim por diante, ok? Ele pode responder por exercício ilegal da medicina, tá? E, eventualmente, se, por exemplo, ele amputou uma perna que não era necessária, um paciente teve alguma consequência, uma sequela, ele responde também por esses outros fatos que o atendimento dele acarretar, tá? Então, isso é o que responde o falso profissional. Agora, ele pode ser fiscalizado pelo Conselho Regional de Medicina? Ele pode responder uma sindicância? Ele pode responder um processo ético? Não, ele não pode. Por quê? Porque ele não é médico. Então, o CRM vai falar assim, eu não posso fiscalizar tal pessoa porque ela não é médica, não está na minha competência, não está na minha atribuição. Está na minha atribuição fiscalizar quem? O diretor clínico ou o diretor técnico que permitiu que essa pessoa prestasse serviço naquele hospital, tá? Então, o farsante em si, o CRM não pode fazer nada com ele. Agora, contra a administração do hospital, contra o diretor técnico ou contra você que indicou ele para dar o plantão no seu lugar e você era PJ, sim, vocês podem responder sindicância, podem responder aí processo ético e correr o risco das sanções, tá bom? Lembrando que o profissional responsável por fazer essa checagem é o diretor técnico.
Então, todo estabelecimento tem um diretor técnico responsável, tá? Carlos, mas vamos lá. É muito corrido. Eu não consigo olhar e fazer essa checagem. Quem faz é a minha equipe e eles comeram bola. Não cabe terceirização de responsabilidade quando a responsabilidade pessoal era sua, tá? Então você tinha como obrigação fazer essa verificação. Ah, eu passei para a equipe, mas você não acompanhou, você não deu um cheque para aprovar, você simplesmente delegou e deixou aquilo acontecer, você assumiu o risco, tá? Então, você delegou uma atividade que pertencia a você, legalmente, normativamente, competia a você tomar esses cuidados. Você é diretor técnico, tá? Então, não adianta falar assim, foi outra pessoa e acabei não vendo. Isso não cola, tá? Pelo menos não no campo ético. Não, no campo criminal, vai ter que ser analisado a sua conduta, se você tinha ciência, porque no criminal não tem responsabilização objetiva ali, tá? Aconteceu o dano, não importa se teve culpa ou não, a pessoa responde. Não é assim que funciona. No campo ético, também não é assim, mas se você tem a responsabilidade de executar, se você optou por passar para outra pessoa e essa pessoa falhou e você não fiscalizou isso, já é uma infração. Tá ok? Então, tomem esses cuidados. Isso tem acontecido frequentemente, então nós temos visto várias vezes na mídia essas informações de pessoas que se passam por médicos, conseguem plantões, seguem clinicando, diagnosticando, recomendando procedimentos cirúrgicos, às vezes realizando procedimentos, e quando na verdade elas não têm essa habilitação. Tá ok? O meu nome é Carlos Eduardo, eu sou advogado especializado em defesas de médicos. Pode contar comigo sempre para reduzir os riscos jurídicos nos seus atendimentos. Se gostou do conteúdo desse vídeo aqui, você manda para os seus colegas, para os seus diretores aí do hospital. Para quê? Para que nós estejamos sempre fortalecidos em busca de reduzir muito a exposição que os profissionais da medicina têm tido a processos indenizatórios, a processos éticos, por falta, muitas vezes, de conhecimento de como atuar juridicamente, ok? Então, te vejo no próximo vídeo.